Paz do Senhor a todos e todas. Sejam bem-vindos ao curso de formação de pregadores da comunidade Javenice. Continuando as nossas aulas, hoje nós falaremos sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a definição de pecado e por que o pecado é tão maléfico. E vimos que o pecado ele é o grande problema do mundo. O pecado ele é a raiz de todos os males. E se o pecado ele é a raiz de todos os males, então a solução para os males do mundo é retirar o pecado do mundo. Mas isso não é tão simples. Isso foi necessário toda uma ação, foi necessário todo o empenho de Deus para que essa salvação aconteça. E podemos dizer que aqui nós vemos a grande necessidade do ministério de pregação. Porque se o pecado é o grande mal do mundo, podemos até dizer que em si o mal do mundo não é a fome, não é as drogas, não é a corrupção, qualquer outra coisa, mas o mal do mundo que gera fome, que leva à corrupção, que leva ao uso de drogas e tudo mais, é o pecado. Então, a solução para o mundo é que o homem seja resgatado do pecado e que o pecado seja tirado do mundo e nós teremos um mundo novo, e nós teremos uma humanidade nova. E a dignidade do ministério de pregação é exatamente levar ao mundo, levar a cada homem e a cada mulher de que o mundo tem uma solução. De que aquela pergunta sobre o mal, o que é o mal, que permanece, pelo menos no campo da filosofia, em aberto. E principalmente a sua solução, nenhum filósofo nem sequer arranhou a sua solução de como resolver a questão do mal. Deus nos dá uma resposta, a Bíblia nos dá uma resposta, a teologia cristã ela nos indica que o mal do mundo é o pecado e que a solução para o pecado é Jesus Cristo. A esse respeito, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Esse texto ele se encontra no contexto da pregação e da vida da comunidade primitiva. De uma comunidade que vivia baseada exatamente neste princípio. Ninguém pode nos salvar a não ser Jesus. E não foi nos dado outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o nosso Salvador. E o que garante Jesus como Salvador é que Jesus ressuscitou. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu as barreiras da natureza e está vivo. E o fato de Jesus ter vencido o pecado, ter vencido a morte, ter vencido as barreiras da natureza, nos dá a garantia de que ele, como Salvador, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos. E pela pregação as pessoas elas têm que saber disso. Que aquele pecado que está acabando com a vida de cada um, de que aquele pecado que está destruindo as famílias, de que aquele pecado que está destruindo a vida da juventude, de que aquele pecado que está corroendo a sociedade tem uma solução. E essa solução é Jesus. Mas as pessoas vão conhecer essa solução, elas vão conhecer Jesus mediante a pregação cristã. E queremos falar sobre alguns temas gerais que podem ser abordados na pregação. Aqui não é nenhum estudo teológico aprofundado, então, portanto, são alguns temas que cada um pode usar, ou algumas características gerais desse tema de Jesus Salvador. Primeira coisa que deduzimos e que temos a partir do texto, que Jesus ele é o único Salvador. Em nenhum outro nome há salvação. E de fato não há salvação em mais nada. A salvação está em Jesus Cristo.
E aqueles que conseguiram regenerar, modificar e transformar sua vida, aqueles que conseguiram salvar suas famílias da destruição, da separação, aqueles jovens que conseguiram regenerar a sua vida e buscar uma vida completamente nova, foi em Jesus Cristo. A salvação não está na política. A política é uma ferramenta para a convivência humana. A salvação não está na ciência. Porque ao mesmo tempo que vemos que a ciência ela nos legou grandes avanços, comodidades e ainda a respeito de tornar a vida humana mais agradável e mais saudável, mas também pela ciência nós chegamos a grandes catástrofes. Um exemplo disso seja talvez a bomba atômica, que hoje seria uma pequena granada. Sabemos que a ciência avançou muito mais, tanto na criação de construção e melhoria de nossa vida, como também na destruição. Isso não significa que a ciência seja ruim por esse lado de destruição que ela cria, mas significa que ela não resolve os nossos problemas todos. Ela tem um limite, principalmente um limite ligado à antropologia e à ontologia humana. Outra coisa que podemos ainda dizer é que Jesus, a salvação que ele nos oferece é suficiente, não precisamos de nenhum outro. Jesus tem todo o necessário para resgatar a nossa vida. Ele tem todo o necessário para renovar a existência de cada homem e de cada mulher, e seja qual pecado for que este homem e que essa mulher estejam inseridos. Jesus, com sua encarnação e com seu mistério redentor, vai lá aonde cada um se encontra em seu pecado, nos pega pela mão, nos pega em seus braços e levanta a cada um de lá, elevando a dignidade de filhos e filhas de Deus. E ele realiza isso. Não é necessário cumprimentos para a salvação. E Cristo também, ele é eficaz. Cristo realiza aquilo que ele propõe, nos salvar. Aqui há uma afirmação da objetividade da salvação em Jesus. Jesus Cristo nos salvou. Ele não tentou, ele não arriscou, mas Jesus Cristo conseguiu nos salvar. E essa salvação ela é oferecida a cada homem e a cada mulher de graça. A questão é, cada homem e cada mulher precisam saber disso e abrir o seu coração e aderir à salvação, experienciar essa salvação trazida por Jesus. Aqui entramos na questão subjetiva da salvação. Cristo salvou a cada homem e a cada mulher objetivamente. Essa salvação está oferecida a cada um de nós, mas vivê-lo ou não ainda está no campo também de nossa decisão. Se você quer ter uma vida renovada, uma vida transformada por Jesus, abra o seu coração e você vai experienciar essa salvação e vai ver a sua vida transformada. Aqueles que não querem, que ainda não se convenceram, ainda permanecerão na chuva, digamos assim, mas não sendo molhado por essa chuva de graça, permanecendo como que numa capa ou numa roupa de mergulho impermeável, não recebendo da graça que Jesus nos deu. E uma coisa que podemos dizer é que Jesus ele se encarna e vem para nos salvar. A missão de Jesus é salvar. E a partir do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de 19 a 34, podemos dizer que essa missão de Jesus, a salvação que ele nos traz, ela tem uma dupla face. Primeiro, fala-se assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo é que Jesus ele é aquele que vem retirar o pecado do mundo, ou seja, aquilo que nos mata. Aquela sangria que é uma hemorragia constante, que vai diminuindo, que vai enfraquecendo, que vai tirando a nossa vida. Jesus vem para nos curar. Jesus é aquele que se torna vítima no lugar das vítimas humanas do pecado. Jesus é aquele que derrama o seu sangue para resgatar e restituir o sangue humano derramado pelo pecado. Jesus é aquele que vem retirar aquilo que nos mata, que vem retirar o grande mal do mundo, que é o pecado. De um lado, ele retira, digamos assim, um aspecto negativo, retirar o pecado. Do outro lado, no aspecto positivo,
São João afirma: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Jesus, portanto, retira o pecado do mundo para dar ao mesmo mundo do qual ele retirou o pecado, o Espírito Santo. Portanto, a missão de Jesus, que é salvar, é dar ao ser humano o Espírito Santo. A pergunta seria: e por que isso? Porque, segundo os padres da Igreja, o que nós perdemos com o pecado foi o Espírito Santo. São Basílio de Cesareia vai radicalizar essa visão. Falar que com o pecado o homem perdeu totalmente o Espírito Santo. O que é uma visão, digamos assim, inequívoca, que foi corrigida depois por Santo Tomás de Aquino. Por quê? O Espírito Santo é a vida do homem e do mundo. Se te pedirem em algum momento uma definição da vida, diga: a vida é o Espírito Santo. Esse elan vital de um filósofo cristão é o Espírito Santo. E todas as coisas existem, estando elas numa vida de santidade ou não, elas são mantidas pelo Espírito Santo. Se em algum lugar o Espírito Santo não está, se em algum lugar ele está ausente, então este lugar não existe. Se em alguma pessoa o Espírito Santo não se encontra, essa pessoa não existe. Ela não tem vida. Ela morre e volta ao nada. Mas a questão aqui dessa perca do Espírito Santo, e que depois foi melhor expressada por Santo Tomás de Aquino, essa perca significa um furtar-se ao relacionamento com o Espírito Santo. O não deixar-se conduzir por ele. O não deixar com que ele haja em nossa vida e manifeste o seu poder. Por isso, muitas vezes, a vida humana parece tão frágil e tão pobre. Porque aquilo que poderia, ou aquilo que a torna bonita, aquilo que a torna ornada de dons, carismas, que é o Espírito Santo, com o pecado, o ser humano furta a essa relação. O ser humano furta a viver uma vida em parceria e em comunhão com o Espírito Santo. Então temos uma vida reduzida. E poderíamos ter uma vida plena numa relação nova com o Espírito Santo. Poderíamos ter uma vida de poder de Deus, uma vida onde os dons de Deus poderiam se manifestar em nós, mas muitas vezes nós temos uma vida demasiadamente limitada, porque renega-se e fecha-se a ação do Espírito Santo por optar pelo pecado. E Jesus vem tirar o pecado do mundo para de novo derramar o Espírito Santo abundantemente sobre a humanidade, para que a humanidade possa viver esse novo relacionamento e essa nova comunhão com o Espírito Santo. Por isso, o objetivo da missão de Jesus é derramar o Espírito Santo. Podemos dizer que se o mal do mundo é o pecado, a solução para o mundo que Jesus trouxe é o Espírito Santo. E podemos dizer ainda mais, de que o que o mundo precisa, o que cada homem e cada mulher, o que as pessoas precisam em suas vidas é do Espírito Santo. Se as famílias querem renovar a sua existência, eles têm que se abrir a esse dom de Deus que Jesus trouxe para nós, que é o Espírito. E Jesus, como Salvador, primeiramente ele é Salvador de todo o homem. Todas as faculdades humanas, Jesus ele assume plenamente a humanidade para resgatá-la de modo total. Um axioma antigo de que o que não foi assumido não foi salvo, mas Jesus assumiu toda a natureza humana. Jesus assumiu toda a vida humana. Aqui, para citar algumas heresias da antiguidade, onde algumas diziam que Jesus ele era um Deus em casca humana, então ele não experimentou a natureza humana de fato, onde outros diziam que Jesus era humano, mas ele não era divino, então ele tinha um dom especial nele. Ou seja, isso são heresias. Porque Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, assume plenamente a natureza humana para resgatá-la em todas as suas faculdades, para resgatá-la em todas as suas dimensões.
Por isso, aquele que entrega a sua vida a Jesus, que abra essa salvação trazida por Jesus, que deixa o Espírito Santo derramado por ele invadir a sua vida e passa a viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, tem todas as suas faculdades e todas as áreas humanas resgatadas por ele, transformadas por ele, todo o homem. Se o pecado habita em uma pessoa, sobretudo na sua inteligência, no seu racionalismo e tudo mais, Jesus assumiu a inteligência humana. Jesus assumiu a psique humana. Jesus, ele assumiu a dimensão volitiva, vontade do ser humano e resgatou completamente. Outra coisa a se dizer ainda é que Jesus salvou todos os homens. Sejam eles quem for, aonde estiverem, fazendo o que for. Jesus, ele estende a sua salvação a toda a humanidade em sentido de número, mas em sentido também de tempo. Ele resgata toda a humanidade antes de sua encarnação e resgata toda a humanidade após a sua encarnação. Nenhum homem, nenhuma mulher de tempo nenhum fica fora da salvação em Jesus Cristo. E aqui, se algum homem ou alguma mulher vier a se perder em algum momento da história, não é porque Jesus não alcançou por sua salvação, porque a salvação de Jesus também foi oferecida por aquele homem e por aquela mulher. Jesus morreu por cada um de nós, por cada homem e por cada mulher. Mas aqui é necessário nós termos, além de Jesus salvar todo o homem, salvar todos os homens, nós termos algo em nosso coração. Jesus como meu Salvador. Jesus me salvou. Jesus salvou toda a minha pessoa. Jesus salvou todos os homens. Jesus salvou todo o homem. Jesus salvou toda a mulher. Jesus salvou todas as mulheres. Mas é necessário fazer de Jesus o Salvador da minha vida. É necessário permitir que ele entre na nossa vida, que ele entre na nossa existência com sua redenção. Um pregador ele tem que saber, no sentido não somente intelectual, mas ele tem que saber no sentido experiencial que Jesus me salvou. E que a minha vida foi transformada e que a nossa vida foi modificada por ele. E cada homem e cada mulher tem que chegar a essa confissão. Jesus como meu Salvador. Chegar a essa confissão não porque é uma ideologia, não porque isso é uma imposição, mas porque de fato Jesus é o nosso Salvador e somente Jesus pode tornar a vida humana melhor e mais realizada. Aqui eu encerro esta aula e proponho esses temas como aprofundamento para a oração, para estudo, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma partilha, coloque lá no fórum que à medida que acessarmos essas perguntas, iremos respondendo, iremos participando e dialogando com vocês no fórum. Fique com Deus, um grande abraço.